Glória a Deus. Aleluia. Irmão, você pode abrir a sua Bíblia comigo em Atos 19. Queria dizer para você que está nos acompanhando aí pela transmissão, fica até o final, deixa Deus alcançar a tua vida por meio da palavra. Compartilha esse link para que outras pessoas sejam abençoadas. Um alô para meu pai e para minha mãe que está lá em Pindoretama. Amo vocês. E minha esposa também que está em casa com minhas filhas, ela não pôde estar aqui hoje. Essa virose acabou alcançando, mas nós estamos confessando a palavra e ela está recuperada. Diga, ela está recuperada. Em nome de Jesus. Amém? Atos 19, verso 13, irmão. Queria ler um texto com vocês e antes disso eu queria indicar esse livro do irmão Reagan, Autoridade do Crente. Isso é um clássico, irmão, do irmão Reagan, e esse daqui está na edição Legado. O meu, ele é a metade desse daqui, aquele antigo. O Sérgio conhece muito bem. Foi o primeiro livro do irmão Reagan que eu li, que impactou a minha vida, foi Autoridade do Crente. A gente tem na nossa livraria, você pode adquirir. Amém? Aproveita tu que é aniversariante, irmão. Cadê ele? Está aí. Amém! Atos no capítulo 19, irmão, no verso 13, diz assim, ó. E alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Curva a tua cabeça um instante, irmão. Pai querido, Pai amado, eu te rendo graças por essa porção da tua palavra que foi lida, que é poderosa para salvar as nossas almas, Senhor. Eu oro mesmo para que nós sejamos alcançados por ela de alguma forma, Pai. De alguma forma ela possa causar um efeito em nossa vida, mas não um efeito negativo, um efeito positivo, um efeito que venha nos alertar, que venha chamar a nossa atenção, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela tem, Pai amado, a habilidade de separar juntas e medulas, espírito e alma. Nós levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus. E usa-me, Senhor, apesar de mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Eu acredito que você já tem lido essa passagem. E eu tenho lido um pouco sobre essa questão de autoridade, de aquilo que somos. Nós estamos tendo aqui na quinta-feira, irmão, uma série chamada Rema, que está falando sobre as matérias do Rema. Inclusive, nós estamos tendo realidade da nova criação. Então, quero motivar você da igreja, incentivar você a estar aqui nos cultos da semana, irmão. Nós fazemos isso com muito amor, muito carinho, mas também com muito esforço. Amém? Então, nós precisamos honrar aquilo que a nossa igreja oferece para vocês. Amém? Então, irmãos, quando eu leio esse texto, eu lembro de uma história que eu ouvi de um pastor. Ele estava querendo falar um pouco sobre a autoridade que o crente tem, e ele usou o exemplo de um acho que essa não é uma história real, mas é interessante. Ele disse que certo pastor uma vez estava pregando na sua igreja, ele estava ministrando a palavra lá com muita ousadia e intrepidez, e a igreja muito fervorosa com a ousadia que ele pregava, com a intrepidez que ele pregava, e ele dizia, irmão, nós somos o melhor de Deus, nós somos cheios de autoridade, Satanás está debaixo dos nossos pés, e ele declarando, e a igreja gritando, aleluia, a igreja pegando fogo, cheio de autoridade, cheio de poder.
E nesse mesmo dia, irmão, tinha um cidadão que ele decidiu ir para uma festa de fantasia. E aí ele ficou querendo saber qual era a fantasia que ele ia utilizar. Ele, rapaz, todo mundo já vai de Batman, todo mundo vai de Super-Homem, o Capitão América, sabe? Todo mundo tem essas fantasias. E ele ficou imaginando qual fantasia ele ia utilizar. E ele, rapaz, a fantasia do diabo é uma fantasia que ninguém gosta muito de usar. E ele decidiu se fantasiar de diabo, irmãos, e ele pegou o seu carro e foi para essa festa. Só que no meio do caminho, o carro dele deu um problema, ele teve que descer para ajeitar o carro, né, o diabo lá, fantasiado. E aí ele mudando lá a coisa do carro lá, e de repente começa a chover. E ele, o homem que estava fantasiado de diabo, não vou me molhar não vou chegar na festa todo molhado, o diabo todo molhado. Aí ele disse que olhou para um lugar e para o outro, aí viu um galpão bem grande. Aí, rapaz, vou passar a chuva é ali. Aí disse que ele correu para esse galpão. Aí o galpão não tinha porta, não tinha janela, era só os formatos. E aquele homem lá, Satanás está debaixo dos nossos pés. Ele é um derrotado, a igreja, amém, aleluia. Aí de repente o diabo chega entrando na igreja desse jeito assim. Aí a igreja de costa, né? E quando o pastor viu o diabo, ele soltou o microfone, saiu correndo. E a igreja sem entender aquilo, aí quando a igreja olhou para trás, aí viu o diabo, aí a igreja também saiu correndo, foi todo mundo embora. Aí ficou só uma irmã lá sentada. Aí o diabo chegou para ela e disse assim, o que está acontecendo com ele? Está todo mundo se embora. E a irmã que está lá, seu diabo, eu sempre disse para ele parar de falar mal de você. Todo final de semana ele fica mal. Eu disse, para com isso, para com isso. Aí quando foi olhar, a irmã estava com a perna quebrada, não podia correr. E o que eu quero dizer com isso, irmão, é que não basta, não basta apenas você ter uma teoria, se você não conhece de fato a autoridade que você tem no nome de Jesus. Quando você vai olhar essas pessoas aqui, você vai ver que eram pessoas que elas não tinham um conhecimento a respeito de Jesus, elas não tinham uma intimidade com Jesus, elas não tinham nascido de novo, eles não entendiam do que Jesus fez na redenção por nós, eles simplesmente ouviram falar. Irmãos, e naquela época, por incrível que pareça, quando a igreja primitiva estava operando, começou a operar nos dons, em milagres, em curas, expulsando demônios, naquela época existiam muitas pessoas que elas viviam dessas questões de magia, de curandeiros. Então, quando ela viu os irmãos expulsando demônio, eles queriam, porque queriam saber como fazer aquilo. Achavam que era uma artimanha, achavam que era mágica. Se você for ver no livro de Atos, tem aquele macho que ele nasce de novo, mas quando ele vê as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, ele chega para os apóstolos, rapaz, quanto é que vocês querem para me ensinar, para me ter esse poder? Irmão, as coisas de Deus, o poder de Deus não se compra com dinheiro. O poder de Deus, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas vai acontecer quando eu me exponho a Ele. Quando eu procuro saber sobre Ele. Quando eu tenho entendimento de que aquilo é para mim fazer. Estão comigo? Paz, meus irmãos. Então, eles não sabiam, eles só ouviram falar que existia uma pessoa que expulsava. Eles conjuro-te no nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Eu acho interessante que o espírito maligno, rapaz, Jesus eu sei quem é. E Paulo também, mas vocês quem são? Na fila do pão. Então, os espíritos malignos, os demônios, ele conhece, irmão, quando um crente tem autoridade e quando um crente não tem autoridade. Eu lembro de uma outra situação em que eu era bem novo convertido, fui chamado para expulsar um demônio, Sérgio. Quando eu cheguei lá sozinho, inexperiente, ia ter um aniversário, os pessoal, uns irmãos, aí chega lá assim, Rodrigo, estão chamando ali, minha mãe mandou te chamar, não sabia nem para o que era, pensava que era para... Quando eu cheguei lá era para expulsar um demônio, sozinho. Um demônio, irmão, que estava em uma mulher, que conseguiu amassar um portão, irmão. Só pode ser o diabo mesmo. E deu uma pisa no irmão. E agora ele estava ali, eu diante daquela situação, para expulsar aquele demônio. A única coisa que eu sabia era que eu tinha um poder
que aquele espírito tinha que se submeter a isso. Não por causa de mim, mas por causa do nome de Jesus. Irmão, eu fui com toda a inexperiência, entrei naquele ambiente e olhei para aquela pessoa. Ela era uma mulher, estava quase despida, e eu foquei meu olhar nela mesmo, assim, no rosto dela. E me aproximei e coloquei a mão sobre ela e comecei a declarar, em nome de Jesus, você sai agora do corpo dela. Ela queria medir força, e quanto mais eu botava a mão na cabeça dela, ela ia se dobrando, espumando, irmão, espumando mesmo. Foi a primeira experiência assim mesmo assim, que eu tive expulsando um demônio. E muitas pessoas assistindo, inclusive um crente assistindo de longe, assistindo e fazendo, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aí eu sei que teve um momento que essa pessoa que era crente, ao invés dela me ajudar, ela começou a me atrapalhar. E o demônio que estava na vida da pessoa começou a falar coisas da vida dela. Começou a expor ela diante daquela situação e das pessoas que estavam. E eu disse, rapaz, é melhor você sair daqui. Eu sei que ele saiu, a gente conseguiu concluir, ela foi liberta. Inclusive, para a glória de Deus, agora recentemente, não tem muito tempo não, eu estava vendo umas propagandas do Rema, das pessoas que estão fazendo Rema, e eu vi ela passando na propaganda do Rema, cursando Rema. Ou seja, isso já tem mais de 15 anos, irmão. O Carlos teve a oportunidade de discipular essa pessoa. Eu fiquei feliz quando eu vi ela cursando Rema, irmão. A palavra tem poder, amém? Quando nós exercemos a nossa autoridade com convicção, com certeza, com plenitude, irmão, vai funcionar. E eu digo para você, ela não vai apenas funcionar quando se trata de demônio, de espírito maligno. Ela vai funcionar para toda a nossa vida. Amém. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, seja a área financeira, seja a cura, seja no problema no casamento, irmão, seja onde for. Existe uma autoridade que Deus nos deu quando Ele ressuscitou dos mortos. Ele disse, toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Agora eu te pergunto, Jesus ia levar essa autoridade para o céu para quê, irmão? Ele disse, eu dou a vocês. Aleluia. Eu dou a vocês. Então a igreja hoje, meu irmão, é detentora, defensora, é quem tem a autoridade que um dia Jesus usou sobre os espíritos malignos. Para eu não fugir do texto, essa palavra esconjurar significa exorcizar espíritos malignos ou afugentar algo considerado ruim, como doenças ou azares. Por meio de orações, também pode significar amaldiçoar, proferir pragas ou tornar juramento de alguém. É interessante que o texto de Atos, eu não sei como está a sua versão, mas essa versão que eu li, e na atualizada também vai falar, e na versão Strong's também vai falar exorcistas ambulantes. E eu fui pesquisar sobre os exorcistas ambulantes. Olha só o que foi que eu vi. Exorcistas ambulantes se refere a indivíduos que viajavam de cidade em cidade, oferecendo serviços de expulsão de demônio e espíritos malignos mediante pagamento. Alô? Então, os exorcistas ambulantes, eles recebiam, eu não sei como é que funcionava, né? Mas me dá a entender que em algumas situações, o próprio Satanás fazia com que coisas acontecessem para que as pessoas fossem enganadas. Só que essas pessoas recebiam, elas eram pagas. Quem lembra da mulher do espírito de adivinhação? Ela tinha vários senhores, de hora em hora ela trabalhava para alguém, adivinhando coisas da vida das pessoas. Era muito comum naquela época essas coisas acontecerem. Amém? Só que as coisas do reino de Deus não funcionam assim, irmão.
Eu não prego aqui para ganhar dinheiro. Eu não ponho a mão sobre as pessoas enfermas, endemoniadas para querer dinheiro. Está aqui a pessoa endemoniada, eu vou expulsar o demônio dela, está livre? Você me deve tanto, eu expulsei o demônio. Se não me der, eu vou orar para vir de novo. Não existe, irmão. Quando nós exercemos a nossa autoridade, é porque essa autoridade, na verdade, é do Senhor e Ele nos confiou para nós exercermos. Amém? Para o lado bom, para as coisas certas. Estão comigo? Esses jovens que expulsaram esse demônio, ou esse espírito, tentaram expulsar esse espírito maligno, ele não era filho de qualquer pessoa, não. Ele era filho de um dos bichão lá. A Bíblia diz que ele era um judeu principal dos sacerdotes. Tem deixa eu ver aqui. Tem uma definição para Cefas que eu vi aqui. Eu achei interessante. Que eu achei super interessante. Cefas significa leitor de mentes. O nome desse líder judeu, no grego, a tradução dele quer dizer leitor de mentes. Amém? Então ele não era qualquer uma pessoa. Os filhos dele sabiam quem era a influência do pai dele, mas ainda assim, irmão, eles não tinham legalidade para usar o nome de Jesus. Porque eles não eram nascidos de novo. Eles não eram parte do corpo de Cristo. Estão comigo? Então nós não podemos ser, irmão, como aquele homem da história. Que quando é diante dos irmãos aqui, eu estou dando cambalhota, salto mortal. Mas na hora da situação, eu ligo o meu carro na velocidade maior que ela tem e vou embora. Não, irmão. Nós não estamos aqui para envergonhar o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para envergonhar a igreja do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Amém? Eles tentavam lucrar, irmão, e imitar o poder dos cristãos. Os irmãos ambulantes tentaram escurujar o espírito maligno. Amém? Só que o espírito maligno, irmão, eles não obedeceram o sinal, a ordem. Eles não reconheceram aquelas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás conhece você. Satanás sabe quem é você. Ele conhece princípios. Estão comigo? Você lembra daquele texto de Lucas? Na verdade, ele aparece em Mateus, e aparece em Marcos e em Lucas. Em Mateus, no capítulo 8, no verso 29, se puder botar na tela, só para fundamentar essa questão que eu digo que os Espíritos conhecem quem é de Cristo. Ele conhece o próprio Senhor Jesus Cristo. Volta ao 28, por favor. Só para a gente pegar um contexto. E tendo chegado do outro lado da província dos Gerzerenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29. E eis que clamaram dizendo, olha só o que foi que os espíritos malignos disseram com Jesus Cristo, irmão. Ele disse assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Olha só, ele reconhecendo quem era Jesus e que Jesus era o Filho de Deus. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Irmão, a presença de Jesus Cristo diante dos demônios é eles que são atormentados. Um crente cheio do Espírito, um crente cheio de convicção da palavra, um crente cheio de autoridade, quando você se aproxima de um endemoniado, meu irmão, ele começa a ficar atormentado. É por isso que muitas vezes quando um crente chega perto, um crente cheio do Espírito, chega perto do endemoniado, ele se manifesta.
Aí quando ele se manifesta, você tem que exercer a autoridade. Eu não lhe dou esse direito. Você não vai fazer suas gracinhas aqui. Sai agora em nome de Jesus. Então ele disse, o que temos nós contigo, Senhor? Porque você vem nos atormentar antes do tempo, ou seja, até o tempo, irmão. Ele sabe o tempo deles. Mas Jesus não permitiu mais que aquele espírito atormentasse a vida daquele homem, que vivia nos sepulcros acorrentado. Ele fez com que aquele espírito saísse dele. Ele não conversou. Quem és tu? De onde tu vem? Quanto tempo? E aí eu não estou dizendo que eu sou contra isso não, meus irmãos. Se você quer ter um diálogo com o diabo, o problema é seu. Mas a Bíblia não me ensina a dialogar com o diabo. Eu não preciso ter papo com o diabo. Meu papo era quando eu não tinha nascido de novo, irmão. Acabou o relacionamento. Não é assim, Sérgio? Acabou o relacionamento, irmão. Estão comigo? Quando você vai ler Marcos, eu gosto de Marcos porque ele enfatiza coisas que Mateus não enfatizou. Marcos no capítulo 5, no verso 6 e 8, por favor. Diz assim, ó. Marcos 5. E quando viu Jesus, ao longe, correu e adorou. Olha só, irmão. Você quer dizer para mim que o Espírito estava adorando o rapaz? Não, irmão. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Todo joelho vai se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra. Os demônios, Satanás vai reconhecer. Sabe, eles adoraram Jesus. Correu e adorou. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, mais uma vez. Reconhecendo Jesus e de quem ele era filho. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Que mais? Versículo 8. Porque ele dizia, saí deste homem espírito imundo. Sai deste homem espírito imundo. Verso 9. Só nessa parte, irmão. Só Marcos fala isso. Qual é o seu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pronto, morreu aí, Jesus disse, saia, e saiu. Estão comigo? Autoridade, exercendo a autoridade. Essa mesma autoridade, irmão, que ele exerceu quando estava em vida, quando ele foi para o Pai, ele deu para nós. Está conosco, está nas nossas mãos, está dentro de nós, irmão. Que está faltando muitas vezes em nós é essa intrepidez, essa ousadia, essa convicção. Isso aqui não é um livro, irmão, de uma história, como a gente lê a história do Brasil, que você vai precisar fazer uma prova e você precisa decorar. Não, irmão. Isso aqui tem que estar dentro do coração. Isso aqui tem que estar no espírito. Porque a mente, irmão, com o tempo ela esquece. Mas dentro do espírito não esquece, não. Dentro do espírito, não esquece. Até um crente, quando ele cai na tolice de se afastar, as verdades que ele recebeu borbulha dentro dele, irmão. Incomoda ele. Porque não foi na alma, não foi na emoção, não foi no intelecto. Foi no espírito, a parte principal do homem. Seja ele morto ou vivo espiritualmente. Mas o espírito do homem é a parte principal. É onde há a conexão no reino do espírito. Sua alma não tem essa compreensão. Estão comigo? Quando você lê Lucas no capítulo 8, verso 28, eu quero andar. Lucas 8, no verso 28, diz, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Quem? Os demônios. Exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Todos três, os evangelistas, eles enfatizam que eles reconheceram Jesus e não apenas o Filho, mas como Filho do Deus Altíssimo. Que tenho eu contigo? Ele falou Filho do homem, ele disse Filho do Deus Altíssimo. Ele enfatizou a divindade de Jesus. Filho do Deus Altíssimo. Quando ele fala Filho do homem, ele enfatiza a humanidade de Jesus. Mas quando ele fala Filho do Altíssimo, ele enfatiza a divindade. Então ele diz, que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Verso 29. Porque tinha ordenado, diga, deu uma ordem.
ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e o guardava no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Foi livre dessa tormenta. Estão comigo, irmãos? Foi livre desses demônios que havia há muito tempo. Irmão, Jesus não pediu: ô Legião, deixa eu conversar contigo baixinho aqui. Dá para tu dar uma saidinha dele, não? Só para eu não passar vergonha aqui. Não, irmão, não teve uma petição. Teve uma ordenança. Irmão, a ordenança tem que ser cumprida. Quando a gente não cumpre ordem, nós somos penalizados. Quando a gente quebra princípios, nós somos penalizados. Então Jesus sabia a autoridade que estava na vida dele. Estão comigo? Ele não estava ali tentando fazer gracinha. Então o que é autoridade, irmão? Autoridade é um poder que foi delegado. No nosso caso, a igreja. O poder, a autoridade de Jesus foi delegado a nós. Para fazermos o quê? Expulsar demônios, pisar sobre serpentes e escorpiões, pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Confessar que nós não somos mais miseráveis. Confessar que nós não precisamos mais passar por escassez. Confessar que nós não precisamos mais passar por coisas que já foi cumprido na cruz do Calvário. Autoridade, irmão, poder nos foi delegado. Nós precisamos exercer isso com mais frequência. O problema de muitos crentes é porque nós sabemos o que temos, mas não sabemos como usar. Sabemos o que temos, mas não sabemos como usar. E às vezes nem temos a certeza se é a vontade de Deus ou não. Quando Jesus estava descendo do monte das bem-aventuranças, capítulo 8 de Mateus, assim que ele desce tem um leproso. Quem lembra disso? O leproso está lá embaixo e ele diz: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Ou seja, ele sabia que Jesus tinha um poder, mas não sabia se era a vontade de Deus de curar. É o que acontece muitas vezes na vida das pessoas, dos crentes, irmão. Sabe que existe um poder, mas não sabe se é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que precisamos, sabe o que é, irmão? Renovar a nossa mente. É quando renovamos a mente é que nós provamos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estão comigo? Então, a autoridade é poder delegado. A palavra grega é autoridade ou direito de governar. Lucas, no capítulo 10, no verso 19... Lucas 10, verso 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu uma vez vi uma pessoa falando, ele viu um monte de insetos peçonhentos, aí ele está escrito, irmão, pisarei sobre serpentes e escorpiões. Ei, vai com calma, irmão, não é assim não. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não, irmão. Ainda que se você, porventura, aconteça, pise ou um bicho desse tipo e que nada aconteça, amém? Mas a gente precisa entender o contexto. Ele começa falando sobre esse, como é que diz lá? Dei poder para pisar, sobre o quê? Bota de novo lá o versículo. Alô? Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e sobre toda a força do inimigo. Então ele não está falando literalmente de escorpiões e serpentes, insetos peçonhentos ou animal, não. Ele está usando uma figura de linguagem. Se você for ver, ele vai dizer sobre toda a força do inimigo. Está falando sobre espíritos malignos, irmão. Ele está falando sobre demônios. Estão comigo? Ele não está falando especificamente, ainda que você seja picado pelo escorpião, você declara a palavra vai acontecer, irmão, por causa da sua confissão. Por causa da sua fé, por causa da sua autoridade. Aleluia. O crente, irmão, que
compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor, pode exercitar a sua autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente. Amém? Nós precisamos entender, irmão, o que é que rege a nossa autoridade, o que é que nos faz entendermos sobre essa autoridade, o que é que me traz convicção sobre essa autoridade. Colossenses no capítulo 2, no versículo 12. Estão comigo, irmãos? Diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O 15. E despojando os principados, as potestades, os expôs publicamente e diante deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Irmão, você só vai entender a autoridade que você tem em Cristo quando você entender que você já ressuscitou com Ele. As pessoas têm dificuldade de entender que aquilo que aconteceu com Jesus Cristo no reino do Espírito, irmão, aconteceu conosco. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele levou consigo as nossas vidas também. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a Bíblia diz que nós já ressuscitamos com Ele. A Bíblia diz que Ele já riscou a cédula que era contra nós, e quem foi exposto publicamente foi os principados e potestades, ou seja, demônios e espíritos malignos. Não temos razão para andarmos fraquejando. Nós não temos razões para andarmos como derrotados. Não temos, irmão. Nós respeitamos muitas vezes quem quer andar assim, mas não é assim. Nós não vamos ensinar isso aqui. Nós não vamos ensinar uma vida de derrota, nós não vamos ensinar uma vida de fracasso. Você não vai ouvir aqui, irmão, que você é o pior dos pecadores, o mais miserável dos homens. Você não vai ouvir. E se a gente ouvir, a gente vai corrigir. Amém? Vamos corrigir, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós já ressuscitamos com Ele. Deus elaborou um plano de redenção para nós, irmão. Foi Deus que levantou Jesus dentre os mortos. Deus quem lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Por sua obediência, deu-lhes o nome que está acima de todos os nomes. Filipenses capítulo 2. Estão comigo? Então você precisa entender que você já ressuscitou com Cristo. Entendermos que estamos assentados com Ele. Efésios no capítulo 2, no versos 5 e 7. Diga, eu já ressuscitei com Ele. Agora eu te pergunto, para onde Jesus foi? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, para onde Jesus foi? Onde Ele está agora? Diz, pergunta. Espera aí, irmão, se Ele diz que nós ressuscitamos com Ele, Ele levou esses ressuscitados para algum lugar. Sim ou não? Então, para mim exercer a minha autoridade, eu preciso entender que eu já ressuscitei com Ele, mas não apenas ressuscitei. Ele me ressuscitou para quê, irmão? Ele me deu autoridade para quê? Alô? Então, em Efésios, no capítulo 2, no verso 5, diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, olha só, quando estava morto ainda, nos vivificou juntamente com Cristo. Você está vivo, irmão. Balança a pessoa, você está vivo. Volta lá, irmão. Aí tá certo. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6.
e nos ressuscitou juntamente com Ele. Espera aí, irmão. Ele fez o quê? Nos ressuscitou. Tem pouca voz. Ele o quê? Nos ressuscitou. Juntamente com quem? Com Ele. Beleza. E o que foi que Ele fez depois disso? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, irmão, para aí. Ele me ressuscitou com Ele. Ele me fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Agora, onde Cristo está, irmão? Você precisa entender isso. Para você exercer a autoridade, você precisa entender aonde Ele está agora, irmão. Talvez você diga, está aqui agora, sem sombra de dúvida. Mas Ele está à destra do Pai. Então, irmão, se Ele nos ressuscitou com Ele, Ele está à destra do Pai. Onde você está agora? Aonde? Diga sem medo, irmão. Você está à destra do Pai, irmão. Você espiritualmente está à destra do Pai, juntamente com Ele. Não é eu que estou criando, é o que a palavra diz. Se eu não considerar o que a palavra diz, irmão, é isso que acontece. As pessoas vão andar no engano, vão andar em fraqueza, não vão conseguir exercer a autoridade que tem no nome de Jesus. Porque não conhece as verdades em que alcança a sua vida. Essas verdades alcançou a nossa vida, irmão. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário, precisamos mudar a nossa forma de falar. Se você quer falar alguma coisa, fale sobre vitória, fale sobre avanço, fale sobre crescimento. Não murmure, meu irmão. Não fale negativo, fale o que a palavra diz. Se for para falar besteira, fique calado. Mas se for para abrir a sua boca, fale o que a palavra diz. Chame à existência o que a palavra diz. Ande segundo o que a palavra diz. Você não está em qualquer canto. Você não foi ressuscitado por acaso. Você é filho de Deus e está juntamente com Deus, irmão. À destra dele com Cristo. Quando entendemos essas verdades, irmão, nós vamos começar a exercer a autoridade que temos no nome dele. E isso vai funcionar em qualquer área da sua vida. Vai funcionar, irmão, porque quem nos garante é o próprio Deus. Aleluia! Capítulo 28 de Mateus, mais uma vez. Tá com calor? É eu que estou sentindo calor mesmo. Tá. É eu que estou sentindo calor, né? Estou empolgado, então. Mateus 28, 18, irmão. Jesus, mais uma vez, vai dizer o seguinte. Estou assustando é o Jonas, macho. Jonas vai ser pregador forte, Jonas. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder. Meu irmão, todo é porque não falta nada. É porque é todo. Todo o poder no céu e na terra. Verso 19. Portanto, ide fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, o que eu acho importante. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Meu irmão, ele nos deu um poder, ele pediu para nós ensinarmos. Deixa o versículo lá, irmão. Ele pediu para nós ensinarmos sobre guardar todas essas coisas que ele tem ensinado, mandado. Ele diz que estará conosco até a consumação do século. Você não está só, irmão. Ainda que todos lhe abandonem, Jesus diz, você não está só. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, Deus diz, eu jamais te esquecerei. Jamais te esquecerei. Quando Cristo subiu aos céus, ele transferiu a sua autoridade à igreja. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. A autoridade de Cristo tem que se perpetuar através do seu corpo, que é a igreja que está sobre a terra. Aleluia. Cristo está assentado à direita do Pai, o lugar de autoridade, e nós estamos assentados com ele.
A fonte da nossa autoridade, irmão, se encontra nessa ressurreição e essa exaltação de Cristo por Deus. O cabeça e o corpo foram ressuscitados juntos. Não foi a cabeça fora do corpo, foi o cabeça e o corpo. Ou seja, fomos juntos também. Se você é corpo, se você faz parte do corpo, você está inserido nessa verdade. Aleluia. E depois, irmão, que eu entender que eu fui ressuscitado com ele, depois que eu entender, irmão, que eu estou assentado à destra do Pai juntamente com ele, revestido de poder e autoridade, uma autorização, uma credencial para usar essa autoridade. Temos essa credencial, irmão. Aqueles homens não conseguiram expulsar porque ele não tinha credencial, Sérgio. O novo nascimento, ele não tinha. Não orava no Espírito, não era batizado no Espírito Santo. Não tinha a palavra que eu e você temos. Nós temos. Não tinha credencial, ele tinha só uma informação. Cuidado com as informações, irmão. Só a informação não é suficiente. Amém? Só uma informação não é suficiente se você não tem o conhecimento. Se você não tem a intimidade, se você não tem o relacionamento. Falar todo mundo fala, diga. Falar todo mundo fala. Em Efésios no capítulo 6, no verso 12, estamos caminhando para o fim, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Diga, pessoas. Diga mais uma vez, pessoas. Só mais uma para me esquecer, pessoas. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Essa autoridade que Deus te deu para você utilizar, para você exercer, você não tem esse poder e essa autoridade para exercer na vida de seu ninguém. Cuidado com esse negócio de querer exercer autoridade na vida das pessoas. Deus não te chamou para exercer autoridade nas vidas das pessoas. Deus te chamou para exercer autoridade sobre os principados, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. A minha luta não é contra a carne nem contra sangue. Eu não tenho que ficar me trocando com pessoa não, irmão. Cuidado, respeite as pessoas. Ame as pessoas. Ainda que você, por mais espiritual que seja, acredite que ela está sendo influenciada, é o que está por trás. Não é a pessoa. Quando Jesus falou com Pedro, que Pedro foi usado por Deus, quem lembra disso? Jesus chegou para os discípulos, rapaz, o que é que estão dizendo aí que eu sou? Aí eles disseram, rapaz, tem um dizendo aí que eu sou é Jeremias, tem um dizendo que é Elias, tem um dizendo aí que eu sou é João Batista, tem um dizendo aí que eu sou é algum dos profetas. Aí Jesus disse, não estou mais interessado em saber o que eles pensam de mim, não. Eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se manifesta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e disse, Pedro, essa revelação foi de Deus. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu próprio Pai que está no céu. Trouxe essa revelação para você e você transmitiu. Olha só a diferença que faz. Essa revelação de que eu sou o ungido de Deus, foi o próprio Pai que te disse. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, ele não estava falando sobre você, Pedro. Sobre essa pedra, ele estava dizendo sobre essa revelação que você trouxe. Sobre essa palavra que você trouxe, eu vou edificar a minha igreja. Meu irmão, minutos depois, o mesmo homem que foi usado por Deus, Jesus disse, pai, eu estou indo para Jerusalém, e quando chegar lá é necessário que eu sofra, lá eu vou ser preso, lá vão me açoitar. Aí Pedro, aquele que foi usado pelo Deus vivo, que é isso, Jesus? Isso não pode acontecer com você, não. Está repreendido. Em outras palavras, se fôssemos trazer para o nosso vocabulário de hoje, era isso, né? Ele não usou tá e repreende o nome de Jesus porque ele estava diante dele, né? Mas se fosse o nosso dia. Mas quando ele disse, não, Senhor, isso não pode acontecer contigo, não. Aí Jesus disse para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Ele falou com Pedro ou por quem estava por trás?
quem está por trás, influenciando. Não com a pessoa. Então a gente precisa ter cuidado, irmão, que essa autoridade que temos não é para exercer na vida das pessoas, não. Não, mas eu sou isso. Eu sou a quarta pessoa da Trindade e o vice-deus, você tem que me respeitar. Cuidado, irmão, com essas coisas. Cuidado com isso. Deus não faz diferença entre seus filhos. Deus sabe quem tem mais responsabilidade que os outros. Mas não me faz melhor do que nenhum de vocês. Ele me cobra por aquilo que foi colocado nos meus ombros. Mas eu não tenho esse poder de ficar, porque eu estou aqui revestido de autoridade, agora eu vou pisar nas pessoas. De onde é que está isso na Bíblia, irmão? Eu não estou aqui para pisar na vida de ninguém, eu estou aqui para ajudar as pessoas. Eu estou aqui para fazer com que as pessoas cresçam, ouvir as pessoas. Eu não estou aqui para pegar dessa autoridade que eu fui constituído e agora pisar nas pessoas e começar a exercer sobre a vida das pessoas. Não, mas é porque eu sou pastor, você tem que fazer isso. Não, irmão. Se não tiver em linha com a palavra, você me respeita, está tudo certo. Então, a autoridade que nós temos para exercer sobre espíritos malignos, principados, potestades, nunca contra as pessoas. Então, quando eu tiver esse entendimento de que eu ressuscitei, de que eu estou assentado com Ele, e de que existe um poder agora, uma autoridade que eu preciso exercer, e esse poder que eu tenho que exercer não é sobre as pessoas, mas sobre aquelas que influenciam, irmão, você vai começar a ver coisas acontecendo. Você vai começar a sair como aqueles discípulos que nem eram nascidos de novo, quando Jesus disse, vão de casa em casa, vão expulsar os demônios, se não receber, até o pó bate. Eles vieram, Senhor, até os demônios nos submetem. Contente e alegre, você vai começar a botar a mão em endemoniado, eles vão sair, as pessoas vão ser livres, rapaz, você vai ter prazer em dizer, até os demônios se submetem. Aleluia. Você vai ver que funciona. Você vai ver que o nome de Jesus é poderoso e de fato está acima de todos os nomes. Você vai amadurecer. Você vai ter a consciência de que você é só o canal. Não é você. É o que está dentro de você. É o que está por dentro de você. Porque sem o que está por dentro você não faz nada, irmão. Sem o que está por dentro você não faz nada. Você é um mero humano. Mas, irmão, quando nós sabemos o que está dentro de nós, rapaz, até os demônios se submetem. Por causa do que está por dentro. Não é a minha habilidade, não são os meus conhecimentos. Porque até aquele que não tem conhecimento, quando tem a consciência do novo nascimento, e de que Cristo fez na vida dele, aonde ele está, assentado, que foi ressuscitado, até pro modo de que, irmão, funciona. O modo de que você tem que sair. Estão comigo, irmãos? Quando Cristo subiu aos céus, ele transferiu a sua autoridade à igreja. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Amém? Cristo está assentado à direita do Pai, mais uma vez, e nós estamos também. Colossenses no capítulo 2, no verso 15. Mais uma vez, você vai ver, irmão, que os textos que eu estou lendo de exercer essa autoridade, nós estamos falando aqui sobre poderes das trevas, mas esse poder, essa autoridade é para qualquer área. É qualquer área das nossas vidas. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quem que ele expôs publicamente? Pode olhar para o texto, irmão. Diga, os principados, os potestades, expôs publicamente. Por que que hoje, irmão, hoje em dia as pessoas querem expor as pessoas? Por que que hoje, no nosso dia, a gente vê os outros, esses que estão em evidência, querendo expor a vida das pessoas? Manchar a imagem das pessoas. Por que que não pensam em recuperar? Não, tem que ir para o inferno mesmo, porque pisou na bola, é inferno em uma banda.
E se Deus tratasse você assim? Era um inferno e uma banda? Alô? Não, irmão, a gente não tem que expor ninguém, não. Essa autoridade não é para expor ninguém publicamente, não. Ao ridículo, ridicularizar as pessoas, difamar as pessoas, envergonhar as pessoas. Se você quer envergonhar, envergonhe os principados e potestades. As pessoas a gente vai proteger. E com isso, irmão, mais uma vez, a proteção não fala de passar a mão. Fala de recuperar, fala de trazer de volta para a comunhão, fala de trazer de volta para o corpo. Tem uma ferida, nós precisamos cuidar. O corpo está ferido, então vamos cuidar. Vamos dar um analgésico, vamos dar um antibiótico espiritual necessário, vamos cuidar. Vai cicatrizar, vai ficar tudo bem de novo. Estão comigo, irmãos? A autoridade que você tem não é para exercer sobre pessoas, mas contra os principados e potestade. Amém? Aleluia! Deixa eu perguntar para você uma coisa. A igreja atual, ela tem menos poder do que a igreja primitiva do começo? Não, irmão. Eu acredito que a igreja atual, ela era para estar fluindo até muito mais. Porque eles nem tinham o que nós temos. Os recursos que nós temos, irmão. Não tinha nada disso. E a igreja primitiva fluía, fazendo a vontade de Deus, exercendo autoridade. Lê o livro de Atos, irmão, dos apóstolos. Para você ver como que a igreja era triunfante. Nós não podemos ser menos hoje, irmão. Com tudo que nós temos, com tudo que nós recebemos, com a revelação que nós temos. Nós conseguimos ver isso hoje, eles não conseguiram enxergar como eu e você está enxergando, não. Eles viveram aquilo, foi escrito aquilo, e nós estamos hoje vendo as experiências, tendo as revelações, desfrutando até de mais coisas que eles não desfrutaram. Então a igreja de hoje ela não está abaixo da igreja primitiva. A igreja primitiva era bom quando era naquela época. Eu queria ser daquela época. Meu irmão, faz a diferença na tua época agora. O livro de Atos continua sendo escrito, se você não sabe. É o único livro da Bíblia que ainda continua sendo escrito. Então faz parte dessas escrituras de hoje. Faz parte dela. Deixa as pessoas lerem a respeito de Jesus Cristo por meio da sua vida. Seja um referencial para as pessoas. Deixa as pessoas irem até Jesus Cristo por causa de você. Eu não sei se foi na escola de ministro, não sei onde foi que eu ouvi. Ou se foi um pregador, não lembro agora, mas ele diz, rapaz, talvez o Cristo que aquela pessoa quer ver é você. E dali ela nem tem mais um encontro. Mas quando você, diante dessa pessoa, fizer a diferença como Jesus Cristo, eu não estou lembrado, mas foi uma coisa que eu vi, mas que faz real sentido. Eu não sei se foi algo que eu vi agora recente, se foi na escola. Foi um testemunho, uma coisa assim, que aquela pessoa até morreu, mas ela morreu, mas aquela pessoa que ela viu que falou alguma coisa, conseguiu alcançar o coração dela, ela partiu, mas partiu para o Senhor. Então talvez você vai ser o Cristo que aquela pessoa quer ver, para ir para o Senhor. Então faça as coisas certas, irmão. Sabe, anda no prumo do Senhor. Sabe, faz o que a Bíblia diz. E outra coisa, irmão, para nós finalizarmos. Precisamos implantar essas verdades em nossas vidas. E nelas meditando e delas nos alimentando até que se torne parte de nossa consciência. Muitos problemas ainda existem em nosso meio porque o permitimos. Não estamos tomando nenhuma atitude em relação a eles. Antes, deixamos para outras pessoas.
A fé que nós carregamos, ela é fundamental, irmão, para que nós venhamos exercer essa autoridade. Porque é pela fé. É pela fé na palavra. É a palavra que diz que eu tenho uma autoridade, porque Jesus conquistou para mim na cruz, e ele diz que eu tenho que exercer, então eu creio nisso, não aqui, mas aqui eu creio e começo a agir em cima disso. A minha fé tem que estar operante, irmão. Porque se a fé não estiver operante, não vai funcionar. Porque não tem um documento escrito aqui dizendo assim, um certificado. O documento escrito que a gente tem é esse. Ó. Ou eu acredito ou eu não acredito, irmão. Ou eu acredito ou eu estou perdendo meu tempo aqui. Se isso aqui não é um documento que me credencia, que revela a verdade para mim, eu e vocês estamos perdendo tempo aqui. E eu acredito que nós não estamos perdendo tempo, não. Eu não quero acreditar que eu dediquei alguns anos perdido, não. Muito pelo contrário, irmão. Eu fui achado. Eu fui encontrado. Coisas mudaram na minha vida. Como mudaram na sua também. Agora a gente precisa tomar conhecimento dessas verdades e começar a agir segundo o que ela diz. A fé está envolvida no exercício da autoridade espiritual. Às vezes, em que os espíritos malignos saem imediatamente, mas se isso não acontecer, irmão, se de repente tu está aqui diante de uma situação para expulsar um demônio, ou seja lá qualquer outra coisa, aí só porque não aconteceu agora, vixe, meu irmão, funciona não, é mentira. Não, irmão. Nem sempre vai ser como você quer. Mas vai ser como a Bíblia diz. Um dia Jesus estava diante de 10 leprosos. E Jesus sabia qual eram os princípios para os leprosos. Né? Quando alguém ficava leproso, era diagnosticado com lepra, eles eram excluídos do meio da sociedade, do povo, da família, passavam um tempo lá, aí depois de um tempo eles vinham se apresentar ao sacerdote, o sacerdote fazia lá, diagnosticava de novo, não, tá curado, não, volta, se estiver curado, volta aqui para a família, se não estiver curado, volta lá para o local dos leprosos. Aí um dia Jesus se deu com 10 leprosos, conhecendo todas essas verdades, quando eles olharam os leprosos olharam para Jesus, que eles queriam ser curados, aí Jesus não orou, Jesus não quebrou nenhum princípio. Eu acho lindo isso. A forma que Deus age, irmão. Aí ele vai se apresentar aos sacerdotes. Falou nada. Só disse como eles faziam. Não quebrou o princípio, não confundiu a mente deles. Vão apresentar-se aos sacerdotes. A Bíblia diz que foram 10. Se apresentar ao sacerdote. Todos foram curados, não teve oração, não teve Jesus agora expulsando o demônio para sair, não. Ele só disse, meu irmão, consciência da autoridade, consciência do poder, consciência de que funciona. Ele diz, vá se apresentar aos sacerdotes. Todos foram curados, um voltou para agradecer. No percurso, irmão, as coisas iam acontecendo. No percurso, irmão, vai ter coisa na sua vida que vai ser imediato. Vai ter coisa na sua vida que é instantâneo. Mas também, irmão, não fique frustrado se for no percurso. Amém. Se for no percurso, está tudo certo, irmão. Não é no teu tempo, não é como você quer, não é no seu modo. É no tempo e no modo de Deus. Se você se submeter a isso, se você for capaz de se sujeitar a isso, meu irmão, você vai ver tantas coisas grandes acontecendo na sua vida. Agora, se você, irmão, na primeira tentativa se frustrar, que influência você vai ter para as outras pessoas? Você vai chegar, rapaz, Túlio, rapaz, tentei expulsar o demônio ontem, foi o demônio que me expulsou, macho. Ô, vergonha. Não, irmão. Sabe quando eu oro por pessoas incrédulas e eu não vejo nada com meus olhos naturais naquele momento? Aqui mesmo, às vezes eu oro por muitas pessoas. Meu irmão, quando eu termino a minha oração, eu já termino crendo, já termino rendendo graças. Sem ver nada, eu rendo graças ao Senhor, não preciso ver.
Porque eu tenho que acreditar no que a palavra diz. Ainda que as coisas naturais não me digam. Eu não vou, irmão, porque eu não estou vendo, o meu olho físico não está vendo, eu não vou duvidar da palavra. Vixe, apavorei, será que vai dar certo? Ixi, mas eu sou o pastor da igreja, macho. Não, irmão. Pode ser até o Zé da esquina ali. Se ele estiver cheio de Deus, ele vai orar com fé e vai acontecer, independente de ver. Porque não é o título, é a convicção do que tem. Não é a pessoa, é o que tem. É o que a pessoa carrega. Sabe, é essa revelação que a pessoa carrega. Seja o porteiro da igreja ou seja o bispo, o apóstolo. Não descredibilize a palavra, irmão. Não descredibilize quando você impor as mãos sobre as pessoas. Quando você vê alguém passando por uma circunstância. Essa semana agora, irmão, rapaz, eu gosto dessas coisas, mano. Essa semana agora, eu estava no hospital, num local improvável, numa situação que se fosse uma pessoa... Rapaz, aqui não é o ambiente correto, aqui não está cheio de gente, não. Não, eu vi uma pessoa lá no hospital que eu trabalho, ela desceu ela trabalha fazendo umas solicitações, ela não tinha feito a solicitação, aí ela me viu, ela já ficou agoniada. Eu não fiz ainda não, mas eu vou fazer. E eu fiquei na minha... Aí ela chegou perto de mim, encostou, dizendo, não fiz ainda, Rodrigo, porque eu estou com minha filha aqui, meu filho aqui está internado, foi diagnosticado com pneumonia. Por favor, reza por ele. Aí, olha só, irmão, olha só, pega isso aí para tu. Ela disse assim, reze pelo meu filho, eu crente, eu sei que ela está falando que ela pediu para mim orar por ele, filho dela. Aí eu não disse assim, não, tá bom, quando eu chegar em casa eu vou orar. Que a gente muitas vezes adia, nem sabe, irmão, se o tempo tem esse tempo para ficar adiando. Às vezes eu vejo no grupo ali, rapaz, ora por fulano de tal, vamos orar. Irmão, não dependa dos outros não, quando a mensagem chegar para você, haja. Não, estou agora aqui no corre. Aí eu peguei e disse, não, senta aqui do lado, olhei, movimento medonho, meu irmão, movimento medonho de gente, eu no meu horário do meu trabalho, crachá de tudo mais, eu encosto aqui, senta aqui. Aí ela ficou constrangida porque ela não esperava que eu ia fazer aquilo. Aí eu senta aí só um instante. Como é o nome do teu filho? Luiz Fernando. Aí eu olho, a Bíblia diz que Jesus Cristo já levou essas doenças do teu filho na cruz do Calvário. Isso já aconteceu, não vai acontecer. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus já curou seu filho? Acredita, depois fecha teus olhos aí, diante de uma multidão assim. Cliente chegando, funcionário passando, elevador abrindo, subindo. E eu nem aí, meu irmão, quero nem saber. Santo Deus. Obrigado, irmão. E aí eu orei com ela ali rapidamente, que nem saber de nada, orei e tal. Declarei, meu irmão, creia e tal. Aí quando foi no dia seguinte, ela chegou lá na minha sala. Rodrigo, vim pegar as coisas. Aí antes de pegar as coisas, eu disse, mas me diga só uma coisa, como é que está o Luiz Fernando? Aí ela disse, está se recuperando. Isso era sexta, essa era quarta. Essa semana ele recebe alta. Eu fiquei, irmão, querendo, será que deu certo? Será que não deu certo? Será que ela acreditou na oração que eu fiz? Não, irmão. Jesus, quando chegou diante da figueira, ele teve fome, olhou para a figueira estava denunciando para ele que tinha as folhas estavam denunciando para ele que tinha fruta, ele foi lá na figueira, atrás de comer alguma coisa. Quando chegou lá não tinha fruto, só tinha folha. Ele, olha, nunca mais coma ninguém fruto de você.
E ele não ficou esperando, não. Ele foi-se embora, mas resolveu o problema dele. Foi lá para a cidade que ele queria. Quando ele volta, os discípulos com ele, vinham andando com ele. E ele nem a confiança, ele não precisou conferir nada. Pedro foi que se manifestou como sempre. Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. Rapaz, aí lá vai me ensinar sobre fé. Não preciso, meu irmão. Não preciso. Eu orei, está ligado no céu. Seja aceito na terra como é no céu. No céu não tem doença. No céu não tem coisa ruim. Então eu vou declarar, aqui vai ser como é lá. Como diz o Matuto, já disse e está dizido, irmão. Fica de pé. Você foi abençoado? Aleluia. Meu irmão, nós somos uma igreja triunfante, irmão. Nós somos uma igreja triunfante. Nós nascemos para reinar mesmo. Pode o inferno ficar com raiva. Desconfie quando ele estiver gostando. Mas enquanto ele estiver com raiva, é porque você está fazendo as coisas certas. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus.